aqui, o contrário desse aqui é que aqui eu cresço mais quando eu tenho oxigênio, aqui eu cresço mais quando não tenho. E anaeróbios aerotolerantes, eu posso sobreviver em diferentes concentrações de ar atmosférico. É diferente desse aqui, porque aqui eu distribuo igualmente. É muito importante saber isso? Não, é importante saber o que é aeróbio e anaeróbio. Aeróbio precisa de oxigênio, anaeróbio não utiliza. Não utiliza, tá? Aí nós chegamos nos protozoários. O protozoário tem núcleo, veja só. Se ele tem núcleo, ele é eucarionte. Ele pode ter uma célula só ou várias, quando eu estou falando das algas. Então, protozoários são os organismos que não são autótrofos, ou seja, não realizam fotossíntese. E junto com as algas, eles formam o reino protoctista. Aqui nós temos o exemplo do protozoário que causa a malária. A malária é aquela doença que tem picos de febre. E esses picos de febre coincidem com quando esses parasitas explodem a célula de tanto se reproduzirem. Ou eles podem fazer fecundação, reprodução sexuada, quando eu tenho a produção de gametas, ou assexuada. Quem transmite esses parasitas é essa fêmea do mosquito anófeles, também chamado mosquito prego. Tá? Então, a malária aí, ela é mais conhecida em regiões mais quentes, digamos assim, por conta até das construções das casas. Aqui a doença de Chagas. Esse protozoário ele tem um flagelo para se locomover. E a locomoção dos protozoários eles também separam nas classificações. Então, os protozoários flagelados, um dos principais exemplos é esse Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. Laeroanófeles, aqui é o barbeiro que transmite esse parasita para o interior do nosso corpo. Ele vai migrar em regiões do coração, do baço, do fígado, vai inchar esses órgãos e pode ser muito, muito, muito grave. Este aqui são protozoários que são da classe dos rizóporos. Por quê? Porque eles se locomovem por pés que não existem, a gente chama de pseudópodes. Pseudo vem de falsos, então falsos pés. Então, na amebíase, você tem uma ameba, né? A entamoeba histolítica é a mais conhecida. Então, ela projeta a membrana plasmática para fora e assim ela vai se locomovendo. Quando ela chega no nosso intestino, ela quebra o cisto e dentro desse cisto pode ter até 4 amebas. Então, nas suas fezes vai sair de novo esse cisto e pode infestar outra pessoa. A principal sintoma é a disenteria, que é a diarreia e desidratação. E aqui, por fim, nós temos um protozoário ciliado. Então, nós temos os flagelados, os com pseudópodes, os sem locomoção nenhuma, como o da malária, e aqui os que se locomovem por cílios. Qual que é a diferença? Eu tenho vários e eles são pequenos. Nos flagelados eu tenho um flagelo e ele é bem grande. Reprodução assexuada por cisciparidade, né? Ou fissão binária, que nem das bactérias. E reprodução sexuada pela transferência de micronúcleos, ou seja, núcleos que são separados só para reprodução. Então, eu consigo ter tanto a reprodução sexuada quanto a assexuada. E as algas, que também fazem parte desse filo dos protoctistas, ou elas vão ter células específicas que vão formar zoósporos, esses zoósporos vão se fixar e vão novamente formar a alga adulta, então é um ciclo assexuado, ou ela vai formar gametas. Quando ela forma gametas, nós chamamos de gametófito, porque ela está formando gametas, uma planta que forma gametas. É bem semelhante ao das plantas mesmo. Então, por enquanto, a gente não vai dar tanta atenção em cada parte da etapa. Mas a gente vai saber que tem a reprodução assexuada pelo zoósporo e sexuada pela formação de gametófitos. Zoósporo, por que tem esse nome? Porque é como se fosse um esporo com flagelo, né? E todos os gametas animais são flagelados, então vem daí esse nome. E os fungos? Os fungos têm uma diversidade absurda. Tem fungos que são alucinógenos, tem fungos que são comestíveis, tem fungos que servem para medicamento, que são antibióticos, ou seja, que evitam o crescimento de bactérias.
que decompõem a matéria. Isso é muito importante, senão a gente já está pisando em carcaça de dinossauro até hoje. Então, graças aos decompositores, como os fungos, nós temos aí o ciclo, né, dos nutrientes. Os fungos são uni- ou pluricelulares. Então, aqui eu não tenho uma célula só. Eu estou vendo? Então, aqui eu tenho várias células que formam um fungo que tem um chapéu, parece um cogumelo. A esse cogumelo eu chamo de corpo de frutificação. E nesse corpo de frutificação eu formo esporos que, quando caem no ambiente, formam de novo as hifas, que se ramificam, formam micélio, que se ramificam mais ainda e formam um corpo de frutificação. Esporos, hifa, micélio, corpo de frutificação. Essa é a porção assexuada. Mas ele também pode se dividir por sexuada, que a gente já vai ver. Aqui é um exemplo também do mesmo processo, só que no bolor de pão. Então, por isso que não adianta eu tirar a parte preta do pão e achar que pronto, não está mais mofado. Vai continuar mofado porque essas hifas já estão espalhadas. Então, digamos assim, o fungo unicelular, ele é esse aqui. Então, ele pode se reproduzir por brotamento. Cada broto vai crescer e se separar. Este fungo aqui, ele é pluricelular. Então, ele vai formar cada hifa, é como se fosse uma raiz de uma planta, mas não é raiz, porque não é uma planta. Mas imaginem essa estrutura que vai se ramificando, ramificando, até formar algo mais complexo que vai produzir esporos e vai continuar o ciclo. Como aqui. Mas aqui, além dos esporos, a gente tem uma fecundação sexuada, uma reprodução sexuada. Então, eu formo esses esporos que vão formar hifas, e essas hifas vão se misturar. Se as hifas se misturam, eu tenho uma reprodução sexuada, porque esse aqui vai ser diferente deste aqui. Esse nome aqui, ó, dicarióticas, é porque ele carrega 2 núcleos, tá? E aí esses núcleos vão se fundir em um só, vão fazer uma fusão de núcleos e vai continuar o ciclo. Então, aqui eu tenho micorrizas. O que são micorrizas? São fungos junto com raízes de plantas, elas ajudam as plantas a absorver o nitrogênio. E aqui eu tenho outra associação de algas com fungos. O fungo protege a alga dá alimento para o fungo. Então, é uma associação de mutualismo que chama os líquens, que a gente vê nas árvores com bastante frequência. Então, além das associações de decomposição, de doenças, porque não, como a micose e a ferrugem, os fungos podem formar associações boas para os 2 organismos envolvidos. Certo?